Irmãos, enquanto eu estudava, eu particularmente cheguei ao entendimento de que é muito difícil falar sobre intimidade com Deus. É difícil porque a intimidade com Deus, ela reflete automaticamente em todas as áreas da nossa vida. Eu me perguntei e pergunto a vocês, e assim como eu respondi calado, vocês também respondem para si mesmos. Mas vocês são íntimos de Deus, assim como vocês são íntimos do seu cônjuge? Essa pergunta é perigosa por um sentido, porque talvez você esteja prezando o teu cônjuge mais do que a Jesus, ou você pode dizer, nem do meu cônjuge eu sou íntimo. E aqui está o perigo. Você é íntimo do seu filho, da sua filha, na mesma proporção ou mais que Jesus? Porque é muito difícil você ensinar o caminho para o filho, no caminho com ele, se você saber qual é o caminho da presença de Deus. É muito difícil você amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, ou você amar Jesus como noiva do Cordeiro, quando você não sabe o caminho da intimidade com Deus. Então, até que ponto nós vivemos intimidade verdadeira com o nosso Senhor? É muito complicado porque hoje estamos vivendo uma geração em que somos íntimos. A mesma intimidade que nós temos com um colega de trabalho, queremos ter com Jesus. Nós queremos dar a mesma importância e intimidade para o nosso namorado, nosso amigo, nosso colega, nosso vizinho, a mesma importância que nós damos a Cristo. Pior é quando nós usamos ou gastamos ainda mais o nosso tempo correndo atrás de pessoas, de intimidade de pessoas, quando não gastamos nem um pouco do nosso tempo em gerar um relacionamento com Jesus. Muitas vezes, relacionamentos que julgamos que são bons, por quê? Porque fulano se veste bem, talvez ele seja um cara legal. Porque fulana fala bem, então indica que ela seja uma boa pessoa. E nós muitas vezes deixamos de ser nós mesmos, correndo atrás dessas pessoas, nos desvalorizando, mendigando a atenção e a intimidade de alguém que não vai suprir nada, quando quem supre é Jesus. Então, é muito difícil falar sobre intimidade, porque até que ponto somos íntimos, ou até que ponto nós queremos de fato ser íntimos de Jesus? Porque aqueles que desejam, aqueles que de fato querem ser íntimos de Jesus, têm que ter um entendimento que devemos abrir mão da nossa própria vontade, abrir mão do eu, abrir mão do que eu quero, das minhas necessidades. Se relacionar com Jesus é literalmente entregar a Ele total controle da nossa vida. Portanto, nem todos querem ser íntimos, e é um direito de todos. Mas a questão é que, apesar do entendimento de que o controle da nossa vida está em Cristo, dessa forma nós estaremos vivendo uma liberdade que nenhuma outra relação iremos viver. E é isso que eu quero falar com você. Níveis de intimidade que nós temos com Deus. Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 12, do verso 1 até o verso 8. João capítulo 12, do verso 1 ao verso 12, ao verso 8, perdão. Me permita pedir que todos se levantem, já que alguns se levantaram, em respeito à palavra de Deus. João capítulo 12, versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos.
Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que nela se lançava. Respondeu Jesus: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Pois vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Amém, podeis assentar. Eu quero que você imagine comigo, se por acaso eu tivesse chegado atrasado aqui, talvez sujo, arranhado, um pouco bagunçado, e eu contasse a vocês: meus irmãos, eu ali na BR, no contorno, eu fui atropelado por um caminhão de 70 toneladas, mas estou inteiro e cheguei aqui com vocês. Vocês acreditariam? De duas uma, ou eu sou mentiroso ou eu sou louco, correto? A mesma lógica eu uso para quem se encontra verdadeiramente com Deus. É impossível sair da mesma forma. Eu te digo, Deus é mais pesado que um caminhão de 70 toneladas. Portanto, eu não consigo compreender alguém que diz que vive em intimidade com Deus e não é transformado. Eu não consigo compreender alguém que vive em intimidade com Deus e sai da mesma forma, fala da mesma forma, se veste da mesma forma, pensa da mesma forma, tem as mesmas palavras, tem os mesmos costumes, tem os mesmos vícios. Eu não consigo entender quem se encontra verdadeiramente com Jesus, gerando intimidade profunda com Ele e continua sendo o mesmo. Para mim, eu não concebo essa ideia, porque é impossível gerar intimidade com Jesus e ser o mesmo. E o que eu quero falar com vocês, a primeira pessoa do texto, no versículo 2, diz que Marta servia. Marta, aquela que serve. Marta, ela estava preocupada com os afazeres domésticos. De acordo com a cultura, vamos ver e vamos entender que Marta, ela estava entre a cozinha, entre servir, talvez se deixando levar pela perfeição ou pelo perfeccionismo de entregar tudo perfeito. Marta é aquela que trabalha no reino o tempo inteiro, ela só serve, ela serve, ela serve. Inclusive, no relato de Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, a primeira vez que Jesus vai na casa de uma mulher chamada Marta, vai dizer que Marta servia, e ela se incomoda porque ela diz assim: Jesus, o senhor não está vendo que minha irmã Maria está sentada sem fazer nada? Reclama com ela, porque eu estou fazendo tudo sozinha. Jesus fala: Marta, Marta, você escolheu a parte difícil, Maria ficou com a parte boa. Não são muitas coisas necessárias, mas só uma. E Maria está estudando, está ouvindo a palavra aos meus pés. Maria, ela é aquela cristã braçal. Ela trabalha o tempo inteiro, ela serve o tempo inteiro, ela busca a construção, o ato de servir. Mas a dificuldade ou o perigo dessas pessoas é que elas até têm um certo tipo de intimidade com Deus, mas é a intimidade que é gerada através do ato, não através do secreto. Não se constrói intimidade com Jesus apenas com o fazer. É necessário o quebrantamento no secreto. Existem muitos cristãos que trabalham, literalmente trabalham, ou no mundo secular, ou
no reino, na igreja, de domingo a domingo, mas não geram ou não criam um relacionamento com o Deus do reino. Eu não quero diminuir o ato de servir de Marta, mas eu quero falar para vocês é que existe muito mais do que somente fazer com as mãos. Você glorifica a Deus servindo, você glorifica a Deus fazendo, mas o que Deus quer não é somente pessoas que fazem, mas são pessoas que o buscam. Marta, nas 3 vezes que ela aparece, ou ela está servindo, ou ela está reclamando. A gente vai ver que no relato de Lucas capítulo 9, ou João 6, Jesus já havia multiplicado pães e peixes, e Marta estava se preocupando em colocar a comida na mesa. Se Marta tivesse entendido que o homem que multiplicou pães e peixes estar aqui, eu não preciso me preocupar com a comida, eu só preciso me preocupar em adorá-lo. Eu só preciso me preocupar em me colocar na presença dele. Eu só preciso, ele ressuscitou meu irmão, para que eu estou aqui servindo? Essas pessoas são os crentes braçais. E eu não quero diminuir o seu serviço. O que eu estou dizendo para você que é crente braçal, que serve e vive uma vida como Marta, é que tem muito mais. Existe muito mais. Deus, Mateus vai dizer, no livro de Mateus vai dizer: buscai ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, que a sua preocupação não seja servir em primeiro lugar, mas que a sua preocupação seja buscar o Deus que te chamou, e então você serve. Marta me lembra o irmão mais velho do filho pródigo. No relato de Lucas, capítulo 15, vai dizer que o irmão mais novo, ele pediu a herança, e o pai repartiu entre os dois. Lá no final do relato, no versículo 24 em diante de Lucas 15, o filho vê uma festa na fazenda, em casa, pergunta ao servo: o que é que está acontecendo? O teu irmão mais novo chegou aí, teu pai recebeu de braços abertos, fez uma festa e matou o bezerro gordo. E ele fica revoltado e não entra. Por quê? Porque o irmão mais novo tinha gastado tudo e agora está recebendo tudo de novo. E o pai sai: ei filho, o que foi que aconteceu? Pai, ele gastou tudo o que tinha, com prostitutas, com bebedeiras, com festas, e eu que te servi todos esses anos, o Senhor não me deu nada. É igual a Marta. Marta, ela teve as mesmas oportunidades que Lázaro e que Maria, mas não se comportou como filha, se comportou como serva. E se tem uma coisa que a Bíblia fala para nós, é que Jesus morreu para que nos tornássemos filhos de Deus e não servos. O ato de servir é consequência da nossa filiação, mas a nossa filiação é como filho e não como servos. Portanto, que possamos compreender que nós somos filhos, que possamos buscar o Deus que nos chamou para servir, não gastar todo o nosso tempo servindo sem buscar o Deus que nos chamou. Em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, Marta está servindo. Em João capítulo 11, do verso 17 a 44, quando vai falar que Lázaro morreu, vai ver que Marta vem até a porta da cidade e encontrar Jesus, tipo assim: aqui você não é bem-vinda. Morreu? Para que você veio? Tipo assim, você multiplicou o pão e peixe, estava lá na hora, verdade. A outra você ressuscitou, mas teu amigo Lázaro, você nem veio, né? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei. Marta, Lázaro vai ressuscitar, vai. No dia da ressurreição final, eu sei que ele vai ressuscitar. Marta, fica na tua. O terceiro relato
Em João capítulo 12, Marta está o que de novo? Servindo. Marta não aprendeu em nenhum momento que Jesus se adora, em vez de reclamar. O problema daqueles que servem é que muitas vezes vê alguém que está adorando e diz assim: ó, está fazendo nada. Você que só serve, não se mete na intimidade de quem adora, porque quem adora não tem culpa se você só serve e não adora. E aqui nós entramos no seu irmão Lázaro. Lázaro, a Bíblia vai dizer que estava reclinado à mesa, sentado à mesa. Veja bem, diferente de Marta, Lázaro, ele estava mais próximo de Jesus, porque Marta estava na cozinha servindo, Lázaro agora está sentado à mesa. Lázaro é um pouco mais íntimo do que Marta. Só que Lázaro, ele tem um perigo em estar sentado à mesa. Ele pode estagnar. Ele pode se contentar com o fato de: eu estou sentado à mesa, eu já sou íntimo o suficiente. Lázaro, ele é aquele crente que: um dia eu vivi um milagre. Um dia Deus falou comigo. Um dia eu tive experiências. Um dia eu senti um arrepio diferente, mas hoje não vive nada. Está só sentado à mesa. E sentado à mesa pode te dar a ideia de intimidade, mas pode te transformar em uma pedra parada, sentado à mesa, sem viver um relacionamento com Deus. Intimidade, níveis de intimidade. Lázaro, ele era amigo de Jesus. Ele foi ressuscitado por Jesus depois do quarto dia. No quarto dia, depois de 3, ele foi ressuscitado. Ei, gente, pensa comigo. Lázaro estava morto e ressuscitei porque Jesus me chamou. Era para ele estar sentado à mesa? Era para ele estar adorando. Era para ele estar buscando mais intimidade, porque ele foi ressuscitado ontem, hoje mais não. Já estou vivo. Relacionamento, gerar relacionamento, buscar relacionamento, aprofundar relacionamento. Para de viver relacionamento do passado, quando hoje já chegou. É um crente que vive do passado. E sinto muito dizer, quantos irmãos aqui só vivem do que viveu lá atrás e não estão vivendo hoje? Ou de quantos cristãos estão fazendo a igreja de que viveram no passado e estão acomodados com aquilo que viveram? Queremos avivamento, queremos, mas só ficamos sentados. Avivamento só alcança quem está posicionado para receber avivamento. Deixa eu falar para vocês. O avivamento que todo mundo fala e que todo mundo espera, Jones, imagina, tá? Com uma onda grande, aquelas ondas de 11, 15, 17 metros, e que se você não estiver posicionado certo sobre a prancha para surfá-la, ela te atropela. O perigo de estar clamando por avivamento e não estar posicionado é, infelizmente, você sofrer o impacto do avivamento, mas não surfar a onda do avivamento. Viver o avivamento é você estar posicionado na posição certa, da maneira certa, para quando o avivamento vier, você ser alcançado por ela e não atropelado por ela. E estar posicionado é não estar acomodado em sua relação com Jesus, porque quem quer avivamento e ser alcançado por ela está disposto a querer mais e mais e mais do Senhor. É não se contentar com o pouco, é não se contentar com o ontem, é querer mais agora, o tempo inteiro, querer mais de Deus, gerar intimidade na presença do Senhor.
Porque avivamento é uma consequência daquilo que você faz no seu secreto com Jesus. Deixa eu te falar, você não vai encontrar intimidade na igreja. Você encontra intimidade no teu quarto. Agora eu pergunto a você: se tua esposa ou teu marido entrar no teu secreto, o que é que ele encontra? Se teu filho abrir a porta do teu secreto, o que é que ele vai encontrar? Intimidade com Deus? Ou todo tipo de pecado escondido que você só pode ver no secreto porque você não pode viver fora dele? Porque aqui, louvado seja o nome do Senhor, mas Jesus, intimidade, eu quero intimidade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e peca, calma, e peca à vontade. Não é assim não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. O perigo é que estamos vivendo muita intimidade externa e pouca intimidade no secreto. Com isso gera-se estagnação, contentamento da vida cristã. Tá bom, eu já estou sentado à mesa. Mas o perigo, irmãos, é que sentado à mesa com Jesus, é que Lázaro não percebia que sentado à mesa com Jesus tinha algo entre ele e Jesus, uma mesa separando. Ele não estava no grau de excelência de intimidade, apesar de que ele estava se reclinando à mesa, a mesa estava interrompendo ou atrapalhando que ele buscasse mais intimidade com Jesus. No secreto não tem mesa, no secreto tem você e Deus frente a frente. O problema é que a gente temos colocado mesa entre nós e Deus. Tira a mesa da frente. No final do capítulo 11 de João vai dizer que os sacerdotes já estavam decretando a prisão de Jesus. E quem soubesse onde Jesus estava, que denunciasse para que ele fosse preso. A tradição vai dizer que esse jantar foi dado pela cura de Simão o leproso e também pela ressurreição de Lázaro. Só que, irmãos, eu imagino que era o pior momento para dar uma festa. Era com Jesus sendo buscado. Só que o que acontece? A amizade, a relação de Lázaro com Jesus era uma relação e uma intimidade humana. E uma intimidade humana não revela a você as circunstâncias espirituais que tem ao teu redor. Lázaro estava festejando enquanto o mundo se organizava para prender Jesus. Não era um momento de festa, era um momento de tensão, era um ponto de ruptura. Era tipo assim: se Jesus vai ser preso, eu preciso até o último momento estar na presença dele adorando, não festejando porque eu fui ressuscitado. Eu fui ressuscitado ontem, glória a Deus. Agora, a notícia que Jesus vai ser preso, Senhor, eu só quero te adorar, eu só quero te adorar, eu só quero te adorar. Quantos de nós estamos deixando coisas nos atrapalhar porque não entendemos a circunstância espiritual? Estamos gastando nosso tempo com coisas passageiras, em vez de nos colocarmos diante de Deus para adorar e engrandecê-lo. Entenda que o momento que estamos vivendo, e agora é um momento de tensão. Nós estamos vivendo mundialmente um momento de tensão. Como a igreja vai estar posicionada nesse ponto? Se preocupando com as coisas passageiras ou se posicionando como pessoas íntimas de Deus, posicionadas como igreja na terra? É muito difícil falar de intimidade com Deus. Mas, seguindo, Judas
eu vou inverter a ordem. O texto fala Marta, Lázaro, Maria e Judas. E eu quero falar primeiro, antes de Maria, eu quero falar de Judas. Judas é o falso íntimo. É aquele que parece, mas não é. Parece crente, anda como crente, fala como crente, vive como crente, levanta a mão para o céu como crente, dá glória a Deus como crente, prega como crente, expulsa demônios como crente, mas o coração maligno. E a igreja está cheio deles. Se Judas estivesse vivo hoje, ele ia abrir uma igreja chamada Igreja Crente Fácil. Siga Jesus e viva como quiser. Diz que na nossa realidade hoje, um monte de falso amigo de Jesus. Judas era um cara extremamente privilegiado. Ele teve grandes oportunidades. Primeiro, foi escolhido entre os 12 discípulos, 12 homens que foram chamados para replicar aquilo que aprendeu de Jesus para outras pessoas. Judas foi o único que foi chamado, que era da mesma tribo de Jesus. Ele tinha muito mais em comum com Jesus do que os outros 11. Judas poderia dialogar com Jesus sobre que saudade da nossa terra, né? Lá. Judas teve momentos que ele poderia se quebrantar. Judas foi um homem que pregou, que foi enviado por Jesus, que sentou com Jesus, que comeu com Jesus, que dormiu com Jesus. O tempo inteiro ele poderia ter se colocado aos pés de Jesus, mas o seu coração maligno. A gente vai ver que Judas não ficou endemoniado desde o início. Judas desde o início era mau caráter. Endemoniado ele fica depois. Tem um monte de gente colocando culpa em demônio por mau caratismo, e não confunda. Demônio é demônio, mau caráter é mau caráter. Judas roubava da bolsa do ministério o tempo inteiro. Judas, ele podia ter dito ao Senhor: Senhor, não aguento mais, me cura, quebranta minha alma, porque eu sozinho não estou disposto a ser quebrantado. Senhor, sonda meu coração. O problema é que aqueles que recusam a renúncia estão dispostos a viver e fortalecer os seus vícios, fortalecer o seu pecado. Aqueles que não professam o seu ato falho diante de Deus serão alcançados pela sua fraqueza. Ei, a renúncia gera santidade. Renúncia gera intimidade. Renúncia gera quebrantamento. Renúncia gera relacionamento. Cristão que não está disposto a viver renúncia não sabe o que é intimidade com Deus. Judas, ele queria seguir Jesus, mas com uma condição: o Senhor carrega a minha cruz. Eu quero te seguir, mas o Senhor faz a minha vontade, na terra como no céu. O Judas, ele vivia um evangelho invertido. E Judas caminhava com Jesus. Como o pastor Manassés pregou ontem, multidão, discípulos e os íntimos, Judas estava além da multidão. Judas estava aqui, ó, do lado, só roubando da bolsa. Ele tinha responsabilidade do ministério. Ele tinha cargo. Não é isso que todo mundo quer? Às vezes cargo, luta por cargo, busca cargo, pede cargo. Pois é, Judas tinha também. Mas ter cargo não é o mesmo que ter intimidade com Deus.
Judas era aquele que queria impor sobre Jesus a sua própria vontade. Em Judas havia ausência de bem, excesso de pecado. Judas, segundo a tradição diz, que ele seguiu Jesus por conveniência. Como assim? A tradição diz que Judas e outros esperava que o Messias viesse para governar Israel e trazer Israel em seu poder e potência, e que reinasse sobre todas as nações. E Jesus o tempo inteiro negou isso. Eu não quero ser esse rei que vocês esperam. Eu não vim para isso. Eu vim para estabelecer o reino do meu Pai. E Judas, ele queria que Jesus tomasse partido, que tomasse parte da solução física e humana de Israel. E foi por isso que Judas estava com ele. E quando Jesus não se tornou, ele foi tomado de ódio, de desprezo, de decepção por Jesus. E a igreja está cheia de pessoas que buscavam intimidade baseada nos próprios termos e reclamaram de um Deus que não se tornou o Deus que elas queriam que ele fosse. Tem um monte de gente dizendo que Deus é ruim só porque Deus não fez a vontade do menino birrento, da menina, da mulher, da moça, do homem, do rapaz, cheio de mimimi. Porque Deus não fez a vontade, ele passou a perseguir, dizer que Deus não presta, que Deus não serve, que Deus não me escuta, que Deus não escuta minha oração, que Deus não se revela a mim, que Deus não fala comigo. É claro, você é um hipócrita que está querendo só o que Deus te oferece em vez de buscar o Deus. Como é que nós iremos gerar intimidade com Deus se você só busca para pedir? Se você, Deus, eu vou andar contigo desde que eu seja promovido, que o Senhor me dê uma esposa, que o Senhor me dê um marido, que o Senhor encha minha conta de dinheiro, que o Senhor me dê um trabalho melhor, que o Senhor me dê uma casa melhor. Eu vou andar contigo desde que o Senhor me dê as coisas que eu peça. E não funciona assim. Intimidade é a busca pela presença de Deus. Judas, no relato de João capítulo 12, nos outros relatos de Mateus e Marcos, dizem que ele falou, pensou, que desperdício do perfume. 300 denários, ele já tinha calculado o valor do perfume, valia 300 dias de trabalho de um cidadão comum. Por que não vendeu e deu aos pobres? Sabe qual é o problema do falso íntimo? É que ele não entende a linguagem da generosidade. O falso íntimo, ele não entende o idioma da intimidade. Ele quer, mas não sabe fazer igual. E como não consegue, ele atrapalha, ele julga, ele entra na frente, ele diz: que desperdício. Se eu não consigo ser íntimo, você também não vai conseguir. Se eu não posso ser íntimo, porque a minha cabeça só pensa nas coisas materiais, você também, ei, não busca a Deus tanto não, porque não vale a pena não. Buscai as coisas em primeiro lugar e Deus será acrescentado. Não precisa buscar tanto. Ah, que desperdício de tempo, vá trabalhar e ganhar o seu. Para que buscar a Deus? Judas está dizendo: que desperdício, meu Deus. Eu poderia roubar 10%. Oh meu Deus, que desperdício, podia estar no meu bolso. Não gasta tempo sendo íntima, porque não leva a nada. Ou eu aqui ando com ele, não estou chegando a lugar nenhum. Eu vou para a igreja e nada mudou. Eu vou para os cultos e não sinto nada. Para quê? Para que evangelizar? Para que pregar o evangelho? Para que dizer busca o reino de Deus? Para quê? Porque eu estou aqui e não sinto nada. Sabe o que é isso? Pessoas que vivem uma falsa intimidade.
A pregação é para você, Marta, para você, Lázaro, para você, Judas, porque ainda dá tempo. Tem muito mais, 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 tem muito mais. E eu tenho uma notícia para você que vive como Judas. Para você que vive como Judas, Jesus falou um negócio. Mateus 7, 21 a 23 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E aí? Vale a pena viver a intimidade que Judas vivia? Deixa eu te falar. É uma cultura nossa dizer que todos nós devemos conhecer Jesus. Eu vou reparar essa frase. Todos nós devemos ser conhecidos por Jesus. Porque conhecer Jesus é fácil. Ser conhecido com Ele é necessário intimidade na presença dEle. Quando Jesus fala aqui no final do versículo 23 de Mateus 7, praticais o mal, mal, ou em outras versões, iniquidade, vem do grego anomia. A quer dizer não ou sem. Nomos, nomia, quer dizer lei, indica aquele que viola a lei, desprezo pela lei, condição daquele que não cumpre a lei. O que Jesus estava dizendo aqui é mais ou menos isso: apartai-vos de mim, vocês que dizem ser meus discípulos, que me confessam como Senhor, porém vivem como se eu nunca tivesse lhes dado uma lei para obedecerem. O que Jesus está dizendo é que eu não conheço vocês que dizem o meu nome, mas não vivem segundo a minha lei. Para entrar no reino dos céus, existe um código de conduta. Você não faz o que quer, você faz o que Deus quer que você faça. Você não vai para onde quer, você vai para onde Deus te direcionar. Você não come o que quer, você come aquilo que Deus coloca em tua mesa. Você não prega a sua mensagem, você prega a mensagem da cruz do Calvário. O estilo de vida da sua intimidade deve refletir Jesus. Diferente disso é qualquer outro tipo de intimidade, ou com quem for, menos com Jesus. Maria dá uma aula para a gente. Maria, ela nos ensina com a sua virtude. Maria é aquela que se coloca aos pés de Jesus. Marta serve, Lázaro está sentado à mesa, Judas está roubando, Maria está aos pés. Maria é aquela que tinha a sua vida voltada à presença de Jesus.
A prioridade de Maria era Jesus. Quando Maria entra em cena para ungir os pés em João 12, no relato de Mateus 26 e de Marcos 14 vai dizer que ela ungiu a cabeça. João diz que ela ungiu os pés. Os textos se completam, porque vai dizer que ela derrama o bálsamo, o nardo puro, sobre a cabeça de Jesus, ungindo o início, escorre pelo seu corpo, e ela unge os pés, o fim. Isso indica que o ministério de Jesus estava purificado, limpo, estava lavado, estava ungido. Ela estava ungindo o corpo de Jesus para a sua morte, para a conclusão do seu ministério. Jesus, ele foi no início do seu ministério batizado por João Batista, e antes de morrer, ele é ungido por Maria. Existe um fechamento e uma abertura de ciclo, e Maria faz parte disso. Maria é aquela que era tão íntima de Jesus, que ela faz parte do propósito de Deus para a vida do seu filho Jesus. Qual é o seu propósito no reino? Porque só conhece o propósito, só estabelece o propósito, só vive o propósito quem vive intimidade com Jesus. Eu não sei o que eu vou fazer da vida. Talvez eu te diga que você não esteja buscando intimidade como necessário, porque Deus não deixa os seus filhos perdidos, sem saber o que fazer. Ele sempre vai dizer a direção, mesmo que não diga o final das coisas. Maria estava todos reunidos à mesa. A tradição vai dizer que pelo menos tinha 15 pessoas na mesa: Jesus, Simão, Lázaro e 12 discípulos. 15, pelo menos 15, podia ter mais. E Maria, ela entra em cena. Existia o lugar das mulheres, existia a sala das mulheres. As mulheres não deviam estar no mesmo lugar que os homens. E Maria não estava nem aí. O que importa é estar na presença de Deus. Maria, ela quebra todo o protocolo para estar na presença de Deus. Maria, ela se desdobra, ela tira os laços da religiosidade, assim: vocês tradicionais fiquem como quiser, eu quero estar na presença dele. Maria, o ato de Maria só vai ser compreendido quando nós vemos que enquanto ela derramava o nardo puro sobre Jesus, ela também estava derramando o seu coração. Ela estava dizendo: Jesus, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que um dia eu vou ser, eu te entrego. É teu, é teu. Maria estava entregando e transbordando amor, gratidão, devoção, adoração, engrandecendo Jesus. Nós vamos ver que o vaso de alabastro é onde estava o nardo puro. E o nardo puro era muito caro, porque é uma flor que só tem no planalto do Himalaia, próximo às planícies, próximo às montanhas do Himalaia, nas planícies do Tibete. Então veja que deveria atravessar as montanhas, chegar na planície do Tibete, recolher o nardo, para então voltar e se transformar em perfume. Era muito caro. Era um processo muito difícil. Talvez fosse o mais precioso que Maria tinha de valor em sua casa, em sua posse. E ela derrama sobre Jesus. Interessante que o vaso, ele era amplo e fechava de um pescoço fino, para que fosse mais fácil controlar a quantidade que fosse cair. Maria ela poderia ter destampado e derramado o pouquinho descendo, só que Maria não queria se contentar com um pouco em pouco. Maria, ela não estava disposta a dar parte da vida. Maria, ela não estava disposta a viver de ciclos.
viver de congresso em congresso, de seminário em seminário, de ano em ano, de ceia em ceia. Maria, ela quebra em uma posição em que o bálsamo jorra do vaso. Isso indica que ela queria entregar tudo de uma vez só. Tem muito crente que quer colocar pouquinho em pouquinho, quando o que Deus quer é sua completude na presença dele. Maria, ela tem total desconsideração pelos costumes naquele momento. Primeiro, ela não poderia estar naquele local. Segundo, ela não poderia desamarrar os cabelos. Maria não podia. E ela desamarra. Primeiro ela quebra o vaso, derrama sobre o mestre. Não satisfeita em derramar sobre o líder da sala, ela desamarra o cabelo na frente dos homens. Eu não me importo com a religiosidade, eu não me importo com o tradicionalismo, eu não me importo com o que prende vocês. O que eu quero é estar livre na presença do Senhor. Maria, não satisfeita, ela se ajoelha, pega os cabelos e seca os pés de Jesus. Ela não estava olhando para os discípulos, ela não estava olhando para Lázaro, ela estava pouco se importando com Marta, ela só queria estar aos pés de Jesus. Como eu falei, Marta, no início, no relato de Lucas estava servindo, João 11 estava reclamando e João 12 estava servindo. Maria, Lucas 10, estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. João capítulo 11, quando o relato de Lázaro morreu, quando ela descobre que Jesus está na porta da cidade, ela vai correndo se encontrar com ele, e não faz como Marta, que se coloca diante de Jesus e começa a julgar, mas ela cai sobre os pés de Jesus. João 12, de novo, ela se coloca aos pés de Jesus. Ei, quem é íntimo compreende que o melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. O melhor lugar para nós não é ao lado, não é no colo, mas é aos pés do Mestre, ouvindo a sua palavra, adorando, engrandecendo, louvando e entregando a nossa vida em suas mãos. Ei, Maria estava dizendo: Marta, Jesus multiplicou o pão e peixe, vem para os pés. Lázaro, você foi ressuscitado, sai da mesa e vem para os pés. Judas, para de roubar e faz que nem eu, aos pés de Jesus. Lázaro estava ensinando o lugar que os íntimos devem estar, aos pés de Jesus. Onde é que você está? Onde é que a sua intimidade está sendo colocada? Na cozinha? Na mesa? Nos vícios? Ou aos pés de Jesus? Versículo 7, versículo 8. O maior da cena, agora ele fala: deixai-a. Vocês não sabem o que está fazendo, porque vocês não são íntimos como ela. O relato de Mateus e de Marcos vai dizer que todos os discípulos começaram a discriminar Maria.
Ei, fiquem quietos, porque vocês não compreendem o que ela está fazendo. Vocês não compreendem a intimidade dela. Vocês estão dizendo que ela é louca, que ela é doida, que ela não tem juízo, mas eu estou dizendo que ela é íntima da minha presença. Fiquem quietos. Os pobres sempre vocês terão, mas a mim, somente hoje. O que Jesus estava dizendo é: as coisas de amanhã, que fiquem para amanhã, mas a minha presença é para agora. O trabalho é para amanhã, as preocupações é para amanhã, o serviço é para amanhã, as ansiedades é para amanhã, as dores é para amanhã, tudo é para amanhã, mas a presença de Deus é para agora. É tempo de se colocar aos pés, é tempo de se quebrantar, é tempo de clamar avivamento aos pés do Senhor. Só entende isso quem vive uma intimidade com Deus. Se coloque de pé. Eu lembro de Ezequiel, capítulo 47. O relato de Ezequiel, de sua visão, vai dizer que um rio saía do templo, e o anjo diz assim: vem cá, anda 500 metros. Ezequiel vai dizer que as águas me davam nos tornozelos. Sabe quem é aqui? O Judas. Água nos tornozelos ainda te dá a autonomia de: o culto está bom enquanto é conveniente, cansei da palavra, vou embora. Água nos tornozelos, eu escolho, vou um pouquinho para frente, tá bom, vou para trás, vou para a direita, vou para a esquerda. Água nos tornozelos ainda te dá a autonomia de escolher o que faz. Se quer ir para frente, se quer ir para trás, se quer sair do rio, se quer sair da presença, se quer entrar no secreto, se quer sair de casa, se quer ir para a igreja, se quer ir para o prostíbulo. Se você quiser ir para qualquer lugar, aqui você pode, porque aqui você tem autonomia. Aí o anjo fala para Ezequiel: Ezequiel, vem mais, vem cá, mais 500 metros, 1000 côvados. A água me dava nos joelhos. Aqui está as Martas. Eu até consigo me ajoelhar, vou servir, mas a altura dos joelhos você não consegue mergulhar, porque senão você bate a cara no chão. Você serve, você até sente as águas passando, molhando as canelas. Nossa, que água gostosa! Nossa, a presença de Deus é boa, né? Aqui estão os emocionados do Evangelho, aqueles emocionados que não vivem intimidade, mas se emocionam nos cultos, aqueles que só estão se contentando com as águas que passam nas canelas. Nossa, que bom! Deixa eu te falar, o altar, quando você estende sua mão e declara que o Senhor é Salvador da sua vida, aqui não termina a sua jornada, aqui começa a sua jornada. Você não entra na profundidade do rio porque você levantou a mão para o céu. Quando você vem no altar e declara que a sua vida pertence a Deus, você está declarando: Senhor, tome minha mão e me leva a águas mais profundas. Aqui começa a tua jornada, não termina. Na verdade, aqueles que são salvos verdadeiramente, a jornada nunca terminará, mas permaneceremos a eternidade na presença de Deus. Na visão de Ezequiel, o anjo diz: vem mais, Ezequiel, vem mais, tem mais. Andou mais 500 metros, e as águas me davam na cintura, nos lombos. Aqui eu já tenho que fazer um pouquinho
mais de força, mas você ainda tem autonomia. Você pode sentar, você pode até mergulhar a cabeça, sacudir a água molhada, você pode sentir a presença, você vive milagres, você escuta Deus, você escuta a palavra, você louva o Senhor e Ele te escuta, mas você ainda tem autonomia, porque eu ainda sinto o chão. Deus está dizendo: vem mais, tem mais. Ezequiel, igreja, meu povo, vem mais um pouquinho. E Ezequiel fala: agora são águas que só podem ser atravessadas a nado. E o anjo do Senhor me toma pela mão, porque nem a nado Ezequiel conseguiria, pela distância e profundidade, pela força das águas, pela força da intimidade, pela força do relacionamento. Agora não é você, sou eu. Vem, vem, porque eu te carrego. Você, quem está nessa profundidade, bota o pé e não sente nada. Cadê o chão? Olha para o lado e não tem terra firme. Olha para o outro, não tem terra firme. A única certeza é a mão estendida ao Senhor, porque sabe que Ele te guia, te capacita, te coloca onde quer que vá. Aqui estão as Marias. E o relato segue dizendo que do outro lado do rio tinham árvores em abundância, tinham peixes, tinham animais. Só vive a abundância da presença de Deus quem está disposto a estender a mão e dizer: me leva, me leva, me leva, me leva, me leva. Eu quero chamar aqui à frente os 4 grupos: as Martas, os Lázaros, os Judas e as Marias. Para quê? Para não fazer acepção de pessoas, porque todo mundo é igual perante Deus. Porque se você for Judas, você não vai ser julgado por Maria, porque Maria está se concentrando em adorar. Você não vai ser julgado por Lázaro, porque Lázaro quer mais, Maria quer mais. E o Judas, Deus está dizendo: ainda dá tempo, vim para a minha presença. Você que quer, você que deseja, venha até o altar para orarmos por você. Declare: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu me comporto como Marta, mas eu quero mais. Senhor, eu me comporto como Lázaro, mas eu quero mais. Senhor, eu me comporto como Judas, mas eu quero ser renovado. Senhor, eu sou Maria, mas eu quero mais. Deus, Ele quer a todos. Deus, Ele quer falar teu nome. Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Deus, Ele quer sentir a tua alma sendo quebrantada diante dEle. Deus, Ele quer corações puros, corações quebrantados, corações dispostos a serem oferecidos no altar dEle. Deus, Ele quer somente pessoas dispostas a serem alcançadas pelo coração dEle. Ah, Senhor, Tu conheces, Pai, o nosso coração. Tu conheces, Senhor, a nossa vontade. Tu conheces, Pai, o nosso anseio. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor vê quantas Martas estão aqui.
O Senhor vê e sabe quantos são os Lázaros. O Senhor sabe quem são os Judas. O Senhor sabe, Pai, quem são as Marias. Mas o nosso pedido, Pai, o meu pedido é que o Senhor sonde em cada coração, que o Senhor tome cada coração, que o Senhor toque em cada coração, dizendo: filho, filha, aqui estou. Abra a porta para que eu entre. Sinta o meu toque. Eu quero que você se entregue totalmente no meu altar. Eu não quero que você viva de ciclos, que você viva de culto em culto. Eu não quero que você viva de seminário em seminário. Eu não quero que você viva de congresso em congresso. Eu quero que você viva constantemente em minha presença. Senhor, escuta a oração do teu povo. Agora eu vou fazer um pouco de silêncio e você vai orar agora em seu coração, diante de Deus. Esqueça os problemas de amanhã. Se concentre na presença de Deus agora. Se coloque em sua presença, se coloque diante dele. Por um momento eu vou deixar você orar. Por um momento eu vou deixar você orar. Se coloque em sua presença, se coloque diante dele.